Saudações de paz, uma boa noite de paz. Boa tarde, né? Aqui agora é 5h47, então é tarde. Mas, de qualquer maneira, que assim, nesse lugar seja feita a vontade de Deus, uma boa tarde, uma boa noite, bom dia, e assim, onde essa mensagem chegar, ela faça aquilo que apraz ao Senhor. Estamos aqui para anunciar o Evangelho mais uma vez no terminal do Recanto Nosso. Entre ouvintes para ouvir ouço que diz o Espírito de Deus. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Uma boa noite de paz, uma boa noite de salvação. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja na tua vida, seja com cada um dos que amam a Deus, dos quais hoje ouvirão essa mensagem, a qual em nome de Jesus Cristo estamos aqui para anunciar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16 está escrito: porque não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aleluia. Nós não carregamos apenas uma Bíblia, nós carregamos o poder de Deus, pois o Evangelho é o poder de Deus. Essas palavras são muito mais além do que palavras, pois nelas contém poder, poder para libertar, poder para salvar, poder para transformar, para fazer infinitamente maior do que esperamos, o que pedimos. Está escrito assim na palavra de Deus, na primeira carta de João, e no capítulo de número 3, no versículo 11, a Bíblia está dizendo: porque esta é a anunciação que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Aleluia. São palavras fiéis, são palavras maravilhosas, dignas de toda aceitação, a qual é a palavra de Deus. Prezados ouvintes, a Escritura está falando sobre a busca do amor fraterno, ou seja, aquele amor que não acaba, o amor do Pai, o amor de Deus. É notório que muitas pessoas falam sobre o amor de Deus, é notório que muitas pessoas querem receber o amor de Deus, mas a grande questão é: quantas pessoas estão caminhando no amor de Deus? Quantos dos que me ouvem estão praticando o amor de Deus? O amor de Deus não se resume em palavras persuasivas. Falar do amor de Deus é muito fácil quando você não conhece e quando você não pratica. Mas quantos têm de fato praticado o amor fraterno, o amor verdadeiro, a qual vem de Deus, que é aquele amor que não visa os seus interesses, não busca
reconhecimento, não busca lucros. Esse é o amor fraterno, que não busca lucros, não busca seus próprios interesses, não folga com o mal, mas sim com o bem, não folga com a injustiça, mas sim com a justiça. A palavra, quando ela refere-se a amor de Deus, não está relacionado com aprovar o que é mal. Esse tem um coração bonzinho, o que tem de mais? O que importa é amar a Deus. Isso não está relacionado com o amor de Deus, porque a Bíblia diz que o amor de Deus não suspeita o mal. O amor de Deus não folga com o que é mal. O que é mal diante de Deus? Está escrito na palavra de Deus que são as obras da carne. São as obras da carne que são más diante de Deus. Não tem como amar a Deus praticando a obra da carne. Não tem como amar a Deus praticando as obras infrutíferas da carne, que é o pecado: mentiras, injustiças, embriaguez, roubos, adultérios, homossexualidade, idolatrias. Aborrecer a Deus é praticar a obra da carne, e não tem como amar a Deus praticando a obra da carne, porque a palavra de Deus vai dizer que aqueles que andam na carne não podem agradar, pois, a Deus. Para nós agradarmos a Deus, nós temos que andarmos no Espírito. Para agradar a Deus não é somente no culto de domingo. Para agradar a Deus não é pagar promessa, caminhar a pé de Goiânia para a Trindade. Para agradar a Deus não é arrancar do teu bolso seus 10% e entregar na mão de homem, dizendo que você está entregando para Deus. Agradar a Deus é você andar em espírito e verdade, é você adorar a Deus no teu espírito e verdade. Agradar a Deus é andar segundo a fé daquele que nos amou e nos chamou para arrependimento, ou seja, é andar segundo a vontade de Cristo. Agradar a Deus, amar a Deus, é praticar a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo de número 23: quem me ama pratica as minhas palavras. Versículo 24: ora, quem não me ama não pratica as minhas palavras, disse Jesus Cristo. Nisso nós sabemos que praticamos, pois, o amor de Deus. Se praticamos as suas palavras, praticamos o amor de Deus. Se não praticamos as palavras de Deus, não praticamos o amor de Deus. Quantas pessoas praticam o amor de Deus? Você tem praticado o amor de Deus, que é praticar as palavras de Deus? Tem muitas pessoas que vão dizer que praticam o amor de Deus, por quê? Porque faz caridade, porque faz boas obras, porque faz o bem, porque não está fazendo aquilo que é reprovado pelos homens. Não significa que você esteja praticando o amor de Deus. Não tem como você estar praticando o bem e folgando também com o mal, ou seja, aprovando o que é mal. Não tem como você estar praticando a vontade de Deus e não reprovando as obras das trevas. Não tem como servir dois senhores. O livro, quando essa noite eu quero pregar, é o primeiro livro de João, primeira carta a João, no capítulo de número 3. Ouvistes, porque esta é a anunciação que ouvistes desde o princípio, que amemos uns aos outros. É fácil amar um ao outro quando te ama. É fácil você dizer que ama o teu próximo quando ele te ama. É fácil que você dizer que tem amor ao teu próximo quando ele não faz o mal a você. É fácil você dizer que ama o teu próximo quando ele tem retribuição a você, ao que você faz. Nisso não está o amor verdadeiro de Deus. Jesus diz: amai o que vos odeiam, bendizei o que vos amaldiçoam, bendizeis e não amaldiçoeis. É nisso que você sabe se está praticando o amor de Deus. Fácil você amar o seu pai, amar sua mãe,
amar o seu cônjuge, esposo, esposa, amar aquele que te ama. Até o ímpio faz, até o malfeitor faz. Jesus diz: pois até os malfeitores, os ímpios fazem. Qual que é o vosso galardão? Se retribuírem o bem aos que vos fazem o bem. Mas antes Jesus, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Jesus não estava recebendo retribuição daquilo que ele fez, muito pelo contrário, ele estava sendo injustiçado pelo que ele fez. Jesus não estava sendo amado pelas curas que ele fez. Jesus estava sendo crucificado, mesmo tendo realizado curas naquelas mesmas pessoas. Jesus estava sendo injustiçado, mas dizia: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E esse mesmo Jesus, ele está dizendo que se nós amamos a Deus, nós não amaldiçoamos aqueles que nos odeiam. Nós acostumamos hoje a amar quem nos ama, abençoar quem nos abençoa, aprovar aqueles que estão nos aprovando, mas virar a cara para aqueles que não estão nos aprovando, mas antes nos reprovando, e não amando aqueles que não nos amam. E nisso não está o amor de Deus. Você pode ter uma religião e você pode confessar com a boca que crê em Deus, mas segundo a palavra de Deus, aqueles que amam a Deus praticam a palavra de Deus. E quem pratica a palavra de Deus ama aquele que vos aborrecem, aqueles que vos odeiam. Não é assim, todavia, na religião deste século que as pessoas estão seguindo, pois a religião deste mundo, ela é má. As pessoas dizem que amam a Deus, mas aborrecem o seu próximo. As pessoas dizem que amam a Deus, mas amaldiçoam o seu próximo. Eu te pergunto, será que você está seguindo o verdadeiro Cristo? Eu te pergunto, será que você está amando a Deus de todo o teu coração? Ou seu amor é como o amor de Caim, um amor fingido? A palavra fala assim: filhinhos, não ameis somente de palavras, mas também em obras, em demonstração. Muitos amam só de palavra. É fácil falar que você ama Jesus, mas continuar enchendo a cara de cachaça. É fácil você falar que ama Jesus e continuar adulterando. É fácil você dizer que ama Jesus Cristo e continuar praticando o mal, o pecado. O salário é a morte. Jesus diz: quem me ama pratica a minha palavra, e aqueles que me amarem também serão amados de meu Pai. É necessário, se aqueles que se aproximam de Cristo e confessam Ele com a boca, é necessário esses que confessam Jesus com a boca renunciar ao pecado, se afastar das obras do pecado. A Bíblia diz que todo aquele que profere o nome de Deus deve se apartar da iniquidade. Ou seja, aquele que profere o nome de Deus, aquele que confessa o nome de Cristo, tem que se apartar do adultério, tem que deixar. Não tem como dizer Deus me perdoe e continuar praticando. Não tem como dizer Deus eu me arrependo, reconheço que estou em um adultério, e permanecer neste mesmo relacionamento é uma grande tolice, porque segundo a palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Não é só confessar, não é só pedir perdão, é confessar e deixar a prática do erro enquanto há tempo. Aquele que confessar e deixar alcançará a misericórdia. Quem ama a Deus, ele confessa o pecado. Amém, a paz do Senhor. E ele deixa também o pecado. Por quê? Porque Jesus, ele vai dizer, a palavra diz que se alguém quer seguir a Jesus Cristo, precisa renunciar, pois, a si mesmo dia após dia, e tomar a sua própria cruz. Ou você renuncia a si mesmo e segue Jesus Cristo tomando a sua cruz, ou você continua amando a Deus só de palavra, de forma fingida, e caminhando para o inferno. Olha o que a Bíblia diz em 1 João,
1 João 3: amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Não ameis como o amor de Caim. Cuidado com o amor de Caim. Cuidado com este amor de Caim, porque ele é um amor mau, é um falso amor, é um amor fingido, porque no coração está escondido o ódio, o orgulho. A Bíblia vai dizer que Caim matou seu irmão, porque as suas próprias obras eram más, mas as obras de seu irmão eram justas. O que a Bíblia está falando? Ame uns aos outros, mas não como Caim, só de aparência, só de palavra. Não se engane a si mesmo, porque ninguém pode enganar a Deus. Se logo não podemos enganar a Deus, é grande tolice enganar a si mesmo, porque Deus conhece a intenção e Deus reprova as intenções más. Por isso a Bíblia vai dizer que Deus pesa as intenções do coração. Sabe para que Deus pesa a intenção do coração? É para justamente dar a cada um sua recompensa, é para poder trazer a cada um o seu juízo. A palavra fala assim no livro de João: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós já sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia diz assim que, por que causa que Caim matou seu irmão? Porque suas obras eram más e as obras do seu irmão eram justas, ou seja, por causa de inveja. Não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Este mundo tem que nos aborrecer. Se nós somos de Cristo, este mundo tem que nos aborrecer. Se nós somos de Cristo, este mundo tem que nos reprovar. Se nós somos de Cristo, nós temos que ser uma pedra no sapato para este mundo. Se nós somos de Cristo, nós temos que ser reprovados por este mundo. A Bíblia fala: meus amados irmãos, não vos maravilheis se este mundo vos aborrece. Não vos maravilheis. Pelo Evangelho nós somos reprovados, mas por Deus aprovado. Por este mundo nós somos zombados, mas por Deus agraciado. Por este mundo somos vistos como escória deste mundo e o lixo deste mundo, mas para Deus como pedras eleitas para edificação de Deus. Para este mundo, segundo este mundo, apenas fanáticos, mas segundo a palavra de Deus, eleitos para salvação, geração eleita, sacerdócio real, para que vá e anuncie as virtudes daquele que vos chamou. E por esse Deus que nos chamou, nós somos colocados em perigo. Pessoas tentam nos colocar em cadeias. Sim, nós sofremos isso pelo Evangelho, e é uma honra. Não é vergonhoso você sofrer de forma justa, é vergonhoso você sofrer como malfeitor, como praticando aquilo que é mal. Mas pelo Evangelho, falando de Deus, levando o nome de Cristo, é maravilhoso. Sabemos que aqueles que se levantam para nos atingir, para nos afrontar, para tentar nos impedir, nós sabemos que estamos em Cristo quando nós somos reprovados por este mundo. Aí eu te pergunto: onde que está o amor daqueles que falam que amam Jesus, quando eles ouvem a palavra e eles querem apedrejar? Aonde que está o amor daqueles que dizem que amam a Deus, quando não gosta da palavra e querem impedir, querem retalhar? Alguns querem bater, outros querem prender. Sim, tudo isso por causa do quê? Por causa da palavra. Porque
porque não aceita a palavra de Deus. Mas a palavra não vai mudar, não vai mudar. A palavra não muda, nunca mudou. Jesus não mudou a palavra porque os fariseus não gostavam, porque os fariseus não aceitavam aquela palavra. Jesus não mudou. A palavra não vai mudar porque o católico quer adorar em mais de escultura. A palavra não vai mudar porque o macumbeiro quer bater tambor pro Exu. A palavra não vai mudar porque você quer viver como homossexual. A palavra não vai mudar porque você quer continuar enchendo a cara de cachaça. A palavra não muda porque você quer viver como evangélico, mas sendo um mundano. A palavra não vai mudar. Você que deve mudar. Este mundo que deve ser moldado segundo a vontade de Deus. Este mundo que deve ser transformado segundo a palavra do Senhor. A Bíblia diz: não vos conformeis com este século presente, mas antes transformai-vos e renovai-vos pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Renovai-vos pelo Espírito do Senhor. O Espírito de Deus renova o homem. As pessoas querem mudar a Deus, e quando elas veem que elas não podem mudar a Deus, elas seguem a religião que é mais fácil. Elas seguem a denominação mais fácil. Porque hoje tem religião para agradar tudo que é pessoa. Hoje tem denominação para agradar tudo que é pessoa. Mas quem diz que Jesus está lá? Quem diz que Jesus entrou por aquela porta? Quem diz que eles deixaram Jesus entrar? Eles confessam o nome de Cristo com a boca, mas o que adianta se ele não estiver no coração? Não adianta confessar Jesus com a boca se ele não estiver habitando no coração. Pode falar em línguas, pode curar enfermos, pode expulsar demônios, mas Jesus ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno, junto do diabo e seus anjos. O que Jesus está dizendo? Estão falando o nome de Deus, mas não estão praticando a vontade de Deus. Estão vivendo como hipócritas. Com o nome de Deus confessam, mas em suas obras negam. A Bíblia, segundo o primeiro livro de João, ela vai dizer que nós devemos amar a Deus de todo o coração. Não é como Caim. Qualquer pessoa se perguntar hoje, 90% vai dizer que é amar a Deus. É claro, todas as pessoas que confessam o nome de Jesus, elas vão declarar que amam Jesus. Mas quando você se depara com essas palavras da Bíblia, que diz que quem ama a Deus é o que pratica a palavra, você vê que você está distante de Deus, você vê que você não ama a Deus. Ela é um verdadeiro tapa na cara, porque de fato você está se deparando com a palavra que está te desmentindo, dizendo que você ama a Deus, mas você está amando a embriaguez, está amando o ídolo. Quantas pessoas perderam a cabeça por causa do Evangelho, mas hoje as pessoas estão perdendo a cabeça por causa do ídolo do futebol. Quantas pessoas, elas de fato entregaram a sua vida a Deus e padeceram pelo Evangelho, mas hoje as pessoas estão dando a vida pelos seus ídolos e pelo pecado, e estão morrendo, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus ele diz: o dom de Deus é a vida eterna. Arrependam-se. Nós temos que dar vida por aquilo que de fato a Bíblia diz que nos traz salvação, e esse é Jesus Cristo, o qual não tem nenhum outro nome dado no céu ou na terra pelo qual podemos ser salvos, senão apenas pelo nome de Jesus Cristo. A palavra vai dizer: amados, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Eu te pergunto, pode alguém amar Jesus e odiar o seu próximo? Pode alguém amar a Deus e aborrecer o teu próximo? E ofender, e agredir, e xingar, e maltratar, e humilhar? Eu te pergunto, pode alguém amar Jesus, está caminhando a pé para a Trindade, está pagando promessa, mas se alguém pregou a palavra que diz para você que tal coisa é pecado, você quer agredir? Eu te pergunto, a quem você está servindo? Você está amando quem? Amando quem? Qual Deus você está amando? Pode alguém estar pagando promessa, mas está xingando, está indo pagar promessa, mas está xingando, porque a palavra ela diz que você tem que deixar tal pecado. Eu te pergunto, você ama a Deus? Porque a Bíblia está falando que quem ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso.
Quem ama a Deus e aborrece seu irmão, está cheio de demônio. Essa é a grande realidade. Quem ama a Deus não pode aborrecer seu próximo. Quem ama a Deus não pode querer e desejar o mal do teu próximo. Ah, mas porque aquela pessoa falou aquilo que não me agradou? Mas porque aquele pregador pregou isso e eu não creio naquilo? Meus amados irmãos, quantas pessoas estão indo para o inferno, dentro de religião, pagando promessa, fazendo sacrifício, pagando penitência, mas aborrece o teu próximo. É fácil você amar alguém que diz aquilo que você gosta. É fácil você amar aquele que diz aquilo que você aprova. João disse: Herodes, larga a mulher de teu irmão. Herodes, deixa o adultério. Herodes é a mulher de teu irmão Filipe. Herodes, você ama a Deus, deixa a mulher de teu irmão, deixa o adultério. O que Herodes fez? Arrancou a cabeça de João. O que João fez? João apenas declarou a verdade, a lei de Deus que diz: não adulterarás. Nós estamos dispostos a perder a cabeça pelo Evangelho, mas o Evangelho não vai mudar. Podem arrancar a nossa cabeça, podem nos prender, porque nós estamos pregando essa palavra. Essa palavra diz: não farás para ti mais escultura. O que você vai fazer? Vai mandar prender? Essa palavra diz: não se prostrarás diante de mais escultura, nem do que está no céu, nem do que está na terra. Pode prender, mas a palavra de Deus vai continuar sendo a mesma. A palavra continua, pode fazer o que quiser, ela não passa. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra jamais há de passar. Pode mudar de religião, a palavra continua sendo a mesma. Pode rasgar a Bíblia, a palavra continua sendo a mesma. Pode simplesmente se declarar como ateu, a palavra continua a mesma. A palavra não muda. Pode até nos prender, mas a palavra não está presa. Paulo foi preso, mas a palavra foi mais pregada ainda quando Paulo estava preso. O que Paulo estava pregando? Paulo estava pregando somente isso aqui: a palavra de Deus, Cristo ressuscitado, que é escândalo para aqueles que não crêem. Quando Cristo é ressuscitado, é como se fosse uma espada afiada atravessando juntas e medulas. Por quê? Porque quando Cristo ressuscita, aqueles que estão cegos começam a enxergar a realidade que está diante dos seus olhos. A realidade do seu pecado, ela começa a ser exposta. Por quê? Porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É por isso que a Bíblia fala: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. Quem é a luz? Cristo é a luz do mundo. E as pessoas amaram as trevas porque a luz mostra o que está errado. A luz, ela não oculta, não esconde debaixo do tapete de forma alguma, mas antes aquilo que quer ficar escondido vai ser exposto. E o pecado de muitas pessoas está exposto, muitas pessoas estão escondendo seus pecados, mas quando a palavra da verdade é pregada, ela aponta os seus pecados para que se arrependam. Ela mostra os seus erros, seus caminhos de iniquidade, para que possam se converterem verdadeiramente, para que possam se arrepender e possam se reconciliar enquanto há tempo. Porque segundo a palavra de Deus, aqueles que vivem em trevas reprovam a luz, para que suas obras que são más não sejam reprovadas. Não tem como amar a Deus e amar o pecado. Não tem como amar a Deus e estar aborrecendo o seu próximo. Se a tua religião fosse boa, você não aborreceria o teu próximo. Se a tua religião fosse boa, não necessitaria Jesus ser crucificado. Se a religião do homem salvasse, não seria necessário Jesus ser sacrificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto é que a religião é má, que muitas e muitas vezes, as pessoas que estão se encurvando diante de mais escultura, que estão pagando promessa, que estão dizendo sobre o amor de Deus, elas querem ver a nossa
morte, a nossa prisão. Eu digo isso porque somente esta semana, várias e várias vezes, chamaram a polícia, tentaram agredir, quebraram a caixa de som. E eu te pergunto, que religião do amor é essa? A religião do amor, ela tenta quebrar um equipamento que leva a palavra de Deus ao seu coração. A religião do amor, ela tenta silenciar alguém num golpe fatal. A religião do amor, ela porventura chama polícias e leis para tentar silenciar a mensagem que Deus está enviando até os teus ouvidos. Eu te pergunto, isso é a religião de Deus ou a religião do diabo? Essa palavra é um tapa na cara daqueles que querem viver no erro, mas é o poder de Deus para aqueles que querem ser salvos. Está escrito assim na palavra, está escrito assim no primeiro livro de João: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Muitas pessoas estão mortas. O que a palavra está dizendo? Você aborrecendo seu irmão, você está morto. Como assim? A Bíblia fala de dois tipos de morte: uma é morte física, outra é morte espiritual. Quem aborrece seu irmão significa que está morto espiritual. O que é uma pessoa morta espiritual? É uma pessoa que não tem Deus, é uma pessoa que vive no erro e diz que tem Deus. Mas a Bíblia diz que nós sabemos que temos Deus pelos frutos, quando nós estamos amando aqueles que nos odeiam, quando nós estamos fazendo bem àqueles que nos maldizem, quando nós estamos abençoando aqueles que nos amaldiçoam. Ou seja, você tem que amar até o seu próprio inimigo. O que dirá aqueles que te dizem a verdade? Se você, segundo a Bíblia Sagrada, se nós temos que amar até os nossos próprios inimigos, o que dirá aqueles que te dizem a verdade, aqueles que pregam o que está escrito e estão anunciando por amor da tua alma, para que tua alma não vá para o inferno? Se nós pregamos que ser gay é pecado, é porque não queremos que a alma daqueles que praticam tais coisas não vá para o inferno. Se nós pregamos que se embriagar é pecado, é porque não queremos que sua alma vá para o inferno. Se quiséssemos que sua alma fosse para o inferno, era simples: faça a vontade do teu coração. O que importa é crer em Deus. É assim que dizem aqueles que estão cegos, que dizem que amam a Deus, mas não amam a Deus de todo o coração. Se você ama a Deus de todo o coração, então começa a observar a palavra e começa a praticar a palavra, de maneira que quando você vai praticando a palavra, aquilo que é mal você vai retirando, você vai removendo, você vai arrancando as raízes da malícia, você vai arrancando as raízes da maldade, as raízes da depravação, as raízes da mentira, da injustiça, a fofoca, a soberba, o orgulho. Você tem que ir arrancando essas raízes, e assim a Bíblia diz que nós produziremos frutos. Frutos para Deus são arrependimento. Frutos para Deus é arrepender-se do pecado. O fruto do arrependimento do pecado é a mudança, é a conversão. Aquele que matava não mata mais, o que mentia não mente mais, o que roubava não roube mais, fala a verdade, cada um o seu próximo. Assim nós sabemos que amamos a Cristo quando amamos aqueles que nos odeiam, quando abençoamos o que nos maldiçoam, quando estamos fazendo bem aos que nos fazem o mal. Assim sabemos que passamos da morte para a vida, assim sabemos que temos vida com abundância. Foi para isso que Jesus veio, para que tivéssemos a vida com abundância. Só que os homens carnais sempre mudam a verdade em mentira, sempre torce a verdade em mentira. Hoje as pessoas falam que vida com abundância é ter muito dinheiro, é ser próspero, é ter riquezas terrenas. Mas o que a Bíblia de fato diz? Vida com abundância é salvação, é vida eterna. Vida com abundância se refere ao que diz a eternidade. Não se refere a riquezas e prosperidades, mas sim a salvação. E Jesus veio para isso, para que tenhamos vida com abundância, para que possamos então alcançar a salvação. É necessário se apegar ao bem, é necessário se apegar à palavra de Deus. Então assim diz a palavra, 1 João capítulo 3 versículo 15: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida,
E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Qualquer que aborrecer a seu irmão, ou seja, aquele que aborrecer seu irmão, segundo a palavra, o seu irmão espiritual, o seu próximo, ele é homicida. Apenas aborrecer o seu próximo, você é homicida. Jesus fala: Pai, eu vos dei a tua palavra, e eles odiaram. Esses são homicidas. Receberam a palavra e odiaram. Esses são homicidas. Qualquer que aborrece o seu irmão, o seu próximo, é homicida. Aborreceram a Deus, quando na verdade estão adulterando. Aborreceram a Deus, quando na verdade estão praticando a feitiçaria, quando estão praticando a idolatria, quando estão praticando o sodomismo. Aborreceram, pois, a Deus. A Bíblia diz que se alguém aborrece ao seu próximo, também aborreceu a Deus, e esse é homicida. Ora, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, não tem como você amar a Deus e aborrecer o seu irmão. Se você ama a Deus, você ama aquele que te odeia, você abençoa. Assim está escrito no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Jesus vai ensinar no Evangelho de Mateus, basicamente tudo aquilo que na contramão está caminhando o mundo hoje. Jesus fala para não praticar adultério, e as pessoas estão praticando adultério. Mateus 5, Jesus fala: eu digo, não adulterarás, mas eu digo a vocês, qualquer que atentar em uma mulher e desejar em seu coração cometer adultério. Mateus 5, assim está escrito no livro de Mateus 5. Portanto, no versículo 33, e assim Jesus ele vai dizer agora também: ouvis que foi dito, não resistais ao mal, mas se qualquer lhe bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Quando chega nessa parte, muitas pessoas são ateus. Quando chega nessa parte, muitas pessoas são incrédulas. Ah, mas não é bem assim, não era isso, era aquilo, Jesus não falava dessa forma, não é radical. Quando chega nessa parte, as pessoas são ateus, são incrédulas, sem fé, coração obstinado e endurecido. Porque assim Jesus está dizendo: ame o teu próximo. Ah, mas amar aquele que te ama é fácil, porque se alguém está fazendo o bem, o mínimo que você pode fazer é retribuir. Mas se alguém está te fazendo mal, Jesus está falando que você não deve entrar em demanda. Eu te pergunto, será que você está amando a Deus verdadeiramente? Porque é fácil falar de amor de Deus quando a palavra é: hoje tem vitória, hoje eu vejo uma chave na tua mão. Jesus te ama, Ele vai te salvar. Jesus aceita você do jeito que você é, não importa o que você faça, Deus te ama. Quando chega dessa forma, é fácil dizer que ama a Deus, porque Deus não está te confrontando. A mensagem não está falando sobre arrepender-se, sobre converter-se verdadeiramente. Aí quando chega nessa parte, ela é uma pedra no seu sapato. Você descobre que você não ama a Deus. Você descobre que você está num caminho para o inferno. E assim a Bíblia vai dizer: portanto, eu vos digo, porém, Mateus capítulo 5, versículo 44, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mas muitas vezes nós não precisamos nem odiar e nem maltratar alguém para nos odiar. Muitas vezes uma palavra como essa já é o suficiente para as pessoas nos odiar. Muitas vezes apenas falar a verdade, que a verdade é a verdade, que a mentira é a mentira, já é o suficiente para as pessoas nos odiarem. Hoje em dia, falar o óbvio é sinônimo de se tornar inimigo. Paulo diz: porventura eu me tornei inimigo de vocês, dizendo a verdade. Coríntios capítulo 13 vai dizer: nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Irmão, nós vamos arrumar muitos inimigos dizendo a verdade, mas enquanto você estiver sendo falso, dizendo só o que as pessoas querem ouvir, você vai ter uma meia dúzia de amigos falsos também,
porque as pessoas só vão te amar pelo que você fala de bom, mas você sabe que você tem verdadeiros amigos quando você está praticando a verdade, quando você está anunciando a verdade, quando vocês não suspeitam com o que é mal, quando você não aprova aquilo que é mal, quando você reprova aquilo que é mal. Por isso Jesus foi crucificado, por isso Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por isso Paulo foi degolado, por isso Estevão foi apedrejado. Homens incircuncisos, de duro coração, homens obstinados, vocês que receberam a palavra de Deus por revelação de anjos e que resistem à verdade de Deus, homens de duro coração e tardos na fé. Pedro estava pregando isso, o melhor Estevão, quando foi apedrejado e mataram Estevão anunciando esta palavra. O que Estevão falou demais? Só o que estava escrito, e foi apedrejado. O que Paulo falou demais? Somente o que estava escrito, e foi degolado. O que João falou demais? Para perder a cabeça e ser degolado? Somente a palavra. Irmão, ser preso por nome de Jesus, está pregando o que está escrito hoje para nós, é uma honra, porque nós não somos nem dignos de desatar a sandália de Cristo, como disse João. Nós não somos nem dignos de sermos ministro de Cristo e chamar o nome de Cristo, quanto mais anunciar a sua palavra. Aqueles que foram perseguidos por amor de Cristo, eles não murmuraram, eles não temeram. Sabe o que eles falaram? Paulo falou: eu, um dos menores servos, para mim é uma honra padecer por amor de Cristo. Ou seja, Paulo não se via nem como digno de padecer pelo nome de Cristo, porque o nome de Cristo é santo, o nome de Cristo é poderoso, o nome de Cristo está acima de tudo. Você acha que para nós isso é uma ofensa? Chamar a polícia para nós, como chamaram, quebrar o nosso equipamento, porque nós estamos falando que o pecado é pecado, e que se encurvar diante de uma imagem de escultura é pecado. Eu acho que dizer a verdade e padecer por esta verdade que está escrito é vergonhoso. Vergonhoso é você padecer como um injusto, vergonhoso é você padecer como um mentiroso, vergonhoso é você padecer como um adúltero, como um sem vergonha, como um avarento, como um depravado, como um ladrão, como um roubador, como aquele que engana, como aquele que é defraudador. Isso sim é vergonhoso, mas pelo nome de Cristo é uma honra. Hoje as pessoas se envergonham de levar o nome de Cristo, de declarar sua fé em Cristo, de declarar em quem tem crido. Hoje as pessoas têm vergonha de dizer que crê em Jesus Cristo, mas não tem vergonha de sair por aí gritando o nome do seu ídolo do futebol, não tem vergonha de gritar em alto som o nome do ídolo do seu futebol. Os homens estão honrando mais a criatura do que o próprio Criador. Isso é idolatria, e a idolatria vai te levar para o inferno. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados. Venha sobre vós o tempo do refrigério. Se alguém diz que ama Jesus e está aborrecendo o seu irmão só por causa de uma palavra verdadeira que confronta o seu ego, você precisa se converter. Você está caminhando para o inferno. Pedir perdão para o padre, confessar o pecado para o padre não vai resolver. Eu sinto muito, levar o seu dízimo para o pastor não vai resolver. Caminhar de Goiânia para Trindade, sair e fazer essa promessa, essa procissão todo ano, não vai resolver nada. Não vai adiantar pagar penitência, não vai adiantar rezar várias e várias vezes no dia. Se não vos converterdes, verdadeiramente perecerão. Arrependam-os. Até quando continuará então, pois, endurecendo o coração? Até quando continuará no erro? Até quando continuará em perdição? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados. Não adianta dizer que crê em Jesus, não adianta participar de todas as missas ou cultos, não adianta pagar promessa e continuar xingando. A boca só fala do que está cheio o coração. O que importa? Está caminhando de Goiânia para Trindade, caminhando quase 30 quilômetros a pé, mas a boca está mostrando que seu coração está cheio de malícia, de maldade, xingando, proferindo palavras torpes. A Bíblia fala: não
profiram, pois, palavras torpes, mas somente palavras que forem produtivas para edificação de uns aos outros, para abençoar uns aos outros. Aí diz que ama Jesus, mas xinga o teu próximo, odeia o teu próximo, amaldiçoa o teu próximo, quer de fato ver o mal daquele que está anunciando a verdade a você. Irmão, para nós é um privilégio padecer por amor de Cristo. Muitas pessoas, elas abandonam Jesus só por causa que não tem aquilo que seu coração deseja. Tem pessoas fracas demais nessa geração que estão abandonando Jesus por causa de frustração, por causa de frustração na religião, por causa de frustração na igreja, por causa de frustração de um para com os outros, porque o fulano disse isso, porque o fulano não reconheceu, porque o pastor não falou aquilo, porque o fulano não disse aquilo. Quanta frustração! Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que estar firmados em Cristo, mas muitos estão procurando a aprovação do próximo e não de Cristo. Muitos estão firmados em homens e não em Cristo. A rocha é Cristo, a areia são as palavras humanas. Por isso a Bíblia diz: se vós ouvirem as minhas palavras e as praticarem, estarão edificados sobre rocha. Mas porém aqueles que ouvem as minhas palavras e as não praticam, é como um homem louco e insensato que construiu casa sobre a areia e não edificou alicerce, pois veio o vento, assoprou contra esta casa, ela não caiu. O que Jesus está dizendo? Aquele que ouve a palavra de Deus e nunca pratica, qualquer palavrinha ele vai cair, ele vai ceder, ele vai de cima a baixo, vai ser desmoronado por causa de palavras, vai ser então simplesmente destruído porque alguém falou que você não gostou. A frustração hoje, se ela está te fazendo você se esfriar na fé, irmão, se arrependa. É sinal que não se converteu, é sinal que não conhece Jesus. Os homens de Deus, segundo a palavra, eles foram mortos, eles foram presos, decapitados, eles foram simplesmente açoitados. Eles não se enfraqueceram por causa disso, eles não deixaram Cristo por causa disso. Mas hoje, se as pessoas elas pedem de Deus dinheiro e o dinheiro não cai na sua conta, já é motivo para poder se frustrar. Se o pastor não falou seu nome, já é sinônimo para se frustrar. A Bíblia diz que nós devemos buscar a glória de Deus e não dos homens. A Bíblia diz que nós devemos buscar a aprovação de Deus e não dos homens. Se desperta para a realidade, se desperta enquanto há tempo. Deixe de buscar aprovação em homens. Tome vergonha e pare de buscar aprovações de homens e exaltações humanas. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar diante de Deus, que Ele nos exaltará. Quem tem que nos exaltar é Deus, e a exaltação de Deus não é fama, a exaltação de Deus não é glória humana, a exaltação de Deus é levantar aquele que está batido e firmar sobre a sua palavra aqueles que estão fracos. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela fala assim na primeira carta de João, sobre o fraternal amor. Quem pois tiver bens do mundo, vendo o seu próximo necessitado, se fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Essa palavra ela quebra tudo agora. Você está vendo o seu próximo necessitado, você tem bens no mundo, você pode fazer o bem, mas você não faz, você peca contra Deus. Como assim? Eu mal tenho para mim. Jesus ensinou a dividir. Você tem 2, dá 1. Tem 2 pacotes de feijão, dá 1. Tem condição de poder dividir de vida? Mas tem pessoas que estão lá com o dízimo guardado, vai dar para o pastor e vai deixar o seu próximo necessitado, vai deixar padecer, porque dizem que é para Deus, quando na verdade Jesus fala que se você faz aos pequeninos, você está fazendo para Deus. Quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Quando, Senhor, tive fome, me deste de comer. Estava com sede, deste de beber. Estava nu e vestiste-me. Estava estrangeiro e então me hospedaste. Quando, Senhor, estava nessa situação, quando a esses vocês fizeram também a mim. A Bíblia está falando que você ama a Deus. E quando você ama a Deus,
Você vê o necessitado, você não desvia o seu olhar para não enxergar a realidade. É o que muitos fazem hoje, simplesmente tapam os olhos para não enxergar a realidade, simplesmente mudam de caminho para não enxergar a realidade. Esse é o pior cego, porque está sendo guiado por cegos, porque o pastor quer que você dê o dinheiro lá, mas Jesus está falando que você tem que fazer o necessitado. Não negligencie o necessitado, não negligencie o órfão, a viúva, não negligencie os pequeninos. Quando fizeste a um dos meus pequeninos, fizeste a mim, diz a palavra de Deus. Qualquer que aborrece, conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Eu te pergunto, irmão, que amor de Deus é esse? Eu te pergunto, que Deus é esse que você serve? Você tem essa coragem de deixar o seu próximo padecer a deriva, necessitado, e entregar na mão de homem o dinheiro, entregar na mão do líder religioso? Você tem essa consciência? Você vai dormir com a sua consciência tranquila dessa forma, sabendo que você pode fazer o bem ao próximo e negligenciou para fazer a homens que não têm necessidade? Jesus não ensina a entregar na mão do pastor, Jesus ensina a entregar ao necessitado. Aleluia. Procure em todo o evangelho de Mateus a João, ou de Mateus a Apocalipse, aonde que Jesus mandou entregar ao pastor, Jesus mandou entregar ao necessitado. Paulo fazia as coletas na igreja para os pobres, era para os pobres. Sabe por quê? Porque não tinha necessidade entre eles, eles dividiam seus bens, não tinha necessidade, eram todos iguais, não tinha o mais rico, o mais pobre. Os apóstolos não estavam comendo do bom e do melhor, enquanto as ovelhas estavam mal tendo o necessário. Não era assim no tempo da igreja de Cristo, a qual Ele fundou em Atos. Não tinha falta entre eles. A coleta que fazia na igreja no tempo de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, era para os necessitados. Mas hoje não, irmãos, fazem coletas para os homens enriquecerem, para os pastores luxarem, para eles andarem no melhor carro, para eles continuarem sustentando a sua luxúria. Desperta ovelhas, desperta moradores, leiam a Bíblia, não negligenciem a verdade, só a verdade liberta, e a palavra de Deus é a verdade. Apegai-vos o bem, diz a palavra de Deus, e aborrecei, pois, o mal, e assim ajuntará, pois, brasas sobre a vossa cabeça. 1 João, então, diz no capítulo 3, versículo 19: nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas agradáveis perante ele. E o seu mandamento é este: que creiamos o nome do seu Filho Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele, e nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que em nós tem dado, pelo Espírito que nos tem dado. Fiéis palavras e maravilhosas essas palavras de exortação, instruções fiéis para aqueles que querem amar a Deus verdadeiramente, para aqueles que querem fazer a vontade de Deus verdadeiramente. Filhinhos, não ame só de palavra, nem de língua, mas por obra em verdade. É fácil todo mundo se reunir num domingo na igreja, não é mesmo? Dizer que está amando o teu próximo, porque ali está todo mundo no mesmo caminho, todos adorando. Mas quando você encontra
no seu caminho aquele que necessita. Você desvia o olhar. É fácil dizer que ama a Deus dessa forma, não é mesmo? Desviar daqueles que estão precisando, quando você pode fazer o bem, é uma grande covardia. Eu te pergunto: que amor de Deus é esse? Que religião é essa? Eu te pergunto: que amor é esse? É o amor de Caim, é amor fingido, só de palavras. Você está caminhando para o inferno dessa forma. Você está prestes a cair na condenação dessa forma. Dessa forma é um caminho certo para o inferno. O único caminho para o céu é se apegando ao bem, ou seja, fazendo a vontade de Deus, cumprindo os estatutos do Senhor dos Exércitos. Amados, o nosso coração nos condena, diz a palavra. João 3, 1 João 3, versículo 19. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, do que todas as coisas. O nosso coração, ele é condenável, porque o nosso coração muitas vezes nos engana. Porque o coração é condenável, porque o coração, ele é enganoso. Ao mesmo tempo que ama, odeia. Ao mesmo tempo que abençoa, amaldiçoa. Ao mesmo tempo que bendiz, fala o mal. Ou seja, o coração não é bom segundo a natureza, mas segundo o Espírito de Deus. Este coração, ele se torna bom a partir dos preceitos que nós seguimos de Deus. Por isso Jesus diz: filhinhos, transformai-vos pelo meu Espírito, na renovação do Espírito Santo, e não vos moldeis com este século presente, mas transformai-vos e renovai-vos pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diz quem? O Senhor. Não eu, mas sim o Senhor. Por meio de quem? Por meio da palavra, a qual foi pregada, foi revelada e está sendo também anunciada em nome de Jesus Cristo. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus, pois o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos vão desviar o ouvido da verdade. Para o que? Ouvir fábulas. Isso mesmo, muitos estão desviando os ouvidos da verdade para ouvir fábulas, para ouvir terapia do amor, para ouvir pregação de coach, pregação de motivação, pregação de prosperidade, ouvir, na verdade, bajulação de homens e não o que está escrito. É assim hoje. Muitos hoje abrem uma live e falam: papai está mandando dizer isso e aquilo. Não falam nem a palavra, não falam. Apenas falsas profecias. É dinheiro daqui, é papel dali, é chave de cá, é carro de lá, casa dali. Acorda para a realidade. Jesus fala que se alguém for falar em nome de Deus, fale segundo a palavra. É segundo a palavra, não é segundo o coração. São visões falsas, visões segundo o coração deles. Falam em nome de Deus, mas Deus está quieto no seu trono. Deus não tem falado nada. Cuidado, não rejeitei as profecias, mas provai os espíritos, para ver se eles são de Deus. O profeta está falando e a Bíblia está aberta e você está conferindo na Bíblia. Onde está escrito isso que o profeta está falando? Onde que está escrito essa profecia que ele está falando? A palavra não apoia e nem fala sobre isso. Provai os espíritos, para ver se eles são de Deus. É a última hora. Quem crê no Filho de Deus não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. Creia, entregue os seus caminhos ao Senhor e confia nele, pois o mais ele fará.
paz do Senhor Jesus Cristo.